Boa tarde a todos. Eu me chamo Dr. Mesaque, sou graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. E estou de plantão aqui hoje no Hospital Rafael Fernandes. A gente tirou um pedacinho da tarde para discutir um tema que é muito relevante em terapia intensiva. É um tema que frequentemente a gente lida em nossas UTIs no dia a dia, certo? E a discussão desse tema com certeza vai trazer muita relevância para a nossa prática clínica no dia a dia, para trazer uma maior melhoria aos pacientes, certo? O tema escolhido hoje foi a saúde do neurocrítico, do paciente neurocrítico, aquele paciente que a gente tem em nossas UTIs, que ele está internado sempre por um motivo neurológico, sempre por uma lesão que foi ocasionada no sistema nervoso central dele. Então, esse é o nosso paciente neurológico. A gente está falando dele hoje especificamente porque é uma doença extremamente comum. Boa parte dos pacientes que estão em estado grave de saúde, independente da doença, eles já são idosos em sua grande maioria e já possuem algum grau de lesão no seu sistema nervoso central. Então, eles são pacientes já acamados, cuidados pela família, são pacientes sequelados, com limitações motoras importantes, que já não se mexem mais. Muitos deles não levantam da cama há anos, meses. Então, esses pacientes são extremamente frágeis, eles estão guardados nas nossas casas, certo? Ao longo de todo o país. E, eventualmente, quando ficam doentes, eles vêm parar em nossa UTI. A gente tem que saber lidar exatamente com esse perfil de paciente. Bom, falando-se em si dessa doença, temos dois tipos básicos de pacientes que apresentam essa condição e chegam em nossa UTI. É o paciente agudo e é o paciente crônico, certo? O paciente agudo é aquele paciente que antes era normal e nas últimas 24 horas, 48 horas, ele começou a apresentar déficits motores importantes, rebaixamento do nível de consciência, certo? Paralisia da face com queda do lábio e vários outros sintomas, como a incapacidade de falar, de mexer alguma parte do corpo e de fazer movimentações complexas ou mesmo apenas comunicar. Enfim, é um paciente que antes era normal e agora está grave do ponto de vista de saúde e apresenta esses sinais. Esse é o paciente agudo, é o paciente que acabou de ter um problema no cérebro, certo? O outro paciente é aquele paciente que já chega para a gente com a história de ser um paciente acamado. Então, ele é um paciente que já vivenciou a situação aguda e, apesar de todos os cuidados fornecidos ao paciente, seja na via pública ou privada de saúde, o que importa é que ele ficou no saldo geral com a sequela. Dali para frente, ele é incapaz de trabalhar, ele é incapaz de fazer suas atividades básicas do dia a dia, muitas vezes se alimenta com ajuda, certo? A maioria come de colher, literalmente com algum familiar fornecendo essa comida, certo? Então é um paciente que já é sequelado há bastante tempo, é um paciente crônico. Esse paciente também frequentemente dá entrada em nossas UTIs gerais, ao longo de todo o país. Isso é um padrão simplesmente natural. A maioria da morte normal do idoso é sempre ocasionada, na maioria das vezes, por questões neurológicas. O paciente apresenta doenças crônicas, não só, por exemplo, o AVC, que sequela muito as pessoas, mas também o Alzheimer avançado, certo? Que é outra doença crítica e grave, quando já está nos estados mais avançados, deixa o paciente totalmente impossibilitado de se mexer, de falar, de se alimentar por conta própria, tornando ele um paciente dependente dos familiares ou de alguma outra pessoa, certo? Então, esses dois tipos de pacientes chegam em nossa UTI. O paciente agudo, ele é o paciente que a gente tem a oportunidade, naquele momento que a gente recebe ele em nossas unidades, é o paciente que a gente tem a oportunidade de reverter essa situação. É um AVC que ainda está ocorrendo, está na sua fase aguda, certo? Ocorreu um problema no cérebro e a gente pode tentar, através de medicação, resolver esse problema e evitar que ele desenvolva uma sequela neurológica, uma perda de parte do cérebro, certo? Tornando ele um paciente crônico e que depende dos cofres públicos, certo? Depende da família e mesmo assim leva uma condição de vida muito mórbida, certo?
Então, a gente tem a oportunidade, quando o paciente chega, de fazer a diferença, tá ok? Então, sobre esses pacientes, quando um paciente dá entrada num pronto-socorro com sinais neurológicos, certo? Perda da mobilidade de um lado do corpo, dificuldade de fala de qualquer natureza, a rima labial torta, que é esse cantinho da boca aqui caído, independente do lado, certo? Pacientes que de repente rebaixaram o nível de consciência, ficaram sonolentos, certo? Torporosos, muitas vezes não acordando, estabelecendo-se em coma, certo? Então, esses pacientes que estão nos seus lares apresentam esses sinais, vêm para a gente imediatamente no pronto-socorro tem que fazer uma tomografia, certo? É a única forma de eu decidir o que vou fazer com esse paciente. Então, tem que ser realizada uma tomografia na suspeita de uma doença neurológica aguda. No geral, estamos falando de um AVC, certo? Então, tem que ser feita uma tomografia para iniciar o tratamento e o manejo desse paciente. E o porquê as coisas são assim? A tomografia é o único exame capaz de identificar o tipo do AVC e o tipo de problema que o cérebro teve, tá ok? Então, quando a gente faz uma tomografia, a gente espera encontrar dois tipos de problemas, geralmente. Ou uma hemorragia cerebral ou uma morte de parte do cérebro por causa da obstrução de uma artéria que nutre aquela parte do cérebro. Então, a artéria é uma extensão do sistema vascular, certo? É o que traz o sangue para aquela parte do corpo, no caso o cérebro, diretamente do coração, certo? Que é o órgão bombeador. Então, sempre que a gente olha uma tomografia, eu procuro dois tipos de alterações, ou um sangramento ou uma morte cerebral, certo? Que é vista na tomografia como uma sombra, um escurecimento da imagem. Uma morte cerebral causada provavelmente pela obstrução de um vaso, certo? Cerebral. Então, quando eu faço a tomografia e de cara vejo sangue na tomografia do paciente, independente da localização, a gente chama isso de AVC hemorrágico. O AVE hemorrágico, certo? O paciente teve hemorragia dentro da cabeça. Quando ele tem essa clínica, esses sintomas neurológicos, e na tomografia não aparece nada, eu concluo que são AVC isquêmico, certo? Que é o nome dado a quando há uma morte cerebral devido à falta do suprimento de sangue naquela região, certo? Se a morte cerebral está ocorrendo no momento, a gente chama isso de isquemia. Se ela já ocorreu, se eu recebo um paciente que já teve um dano permanente, não tem mais como salvar aquela área do cérebro, eu chamo isso de infarto cerebral, certo? Infarto é quando existe a morte consolidada de um tecido, certo? Então temos esses dois tipos de AVC, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, é um paciente que teve o rompimento de alguma artéria ou dentro do cérebro ou fora do cérebro, em volta do cérebro. Então é isso que é o AVC hemorrágico, é um sangramento que pode ocorrer dentro do cérebro, do encéfalo, certo? A massa encefálica, ou pode ocorrer em sua superfície, certo? Quando é dentro do cérebro, a gente chama isso de AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Quando ele ocorre em volta do cérebro, isso se chama AVC hemorrágico subaracnoide, certo? É quando o sangue se derrama em volta do cérebro. Então, o sangramento pode ocorrer dentro do cérebro, em volta do cérebro, e esse sangue que escapa dos vasos, ele destrói, ele rasga o tecido cerebral, quando ele ocorre dentro do cérebro. Quando ele ocorre em volta do cérebro, ele fica misturado ao líquido que existe em volta do cérebro e ele obstrui as passagens de filtragem desse líquido. Quando esse líquido sai da cabeça e tem que retornar ao coração, esse sangue que foi derramado lá dentro obstrui as passagens. No final das contas, a consequência disso é ou perda de uma função, certo, do paciente, porque parte do cérebro foi lesionado pela hemorragia, ou então ele tem uma hidrocefalia grave. Por quê? Porque o sistema nervoso dele não drena mais o líquido, porque está tudo obstruído por coágulos de sangue que derramou lá dentro. Então o sistema nervoso ele fica vedado, literalmente não sai nada de dentro. Isso faz com que aumente a pressão dentro da cabeça do paciente, da coluna do paciente, e ele precisa de uma drenagem imediata, certo? Quando essa drenagem ocorre, é colocado um catéter dentro do cérebro, certo? Esse catéter se chama derivação ventricular externa, a famosa DVE-UTI, que é um aparelho que
típico do paciente neuroclínico agudo e que a enfermagem sempre tem que estar tendo cuidado e um manejo adequado com esse aparelho. Porque ele tanto pode significar o tratamento adequado do paciente, como uma chance a mais do paciente morrer, se for mal manejado, certo? Então, é colocado um catéter dentro do cérebro para aliviar a pressão do cérebro, certo? Através da retirada de líquido, quando a pressão está alta. Para administrar medicações em volta do cérebro, que é outro tipo de terapia que pode haver necessidade. Não no caso do AVC, mas em outras doenças, por exemplo, infecciosas do cérebro, a gente pode jogar antibiótico em volta do cérebro. E outra finalidade da derivação, ou seja, do catéter cerebral, seria a gente simplesmente medir quanto está a pressão, através da conexão de um aparelho no catéter, e esse aparelho vai dar a medida de pressão, certo? Então a gente está falando de um paciente com hemorragia cerebral e a maneira como ele chega para a gente, certo? E a outra situação é quando o paciente, em vez de uma hemorragia cerebral, ele teve a obstrução de um vaso sanguíneo na cabeça, por algum motivo, e uma parte do cérebro morre. Então, esse paciente da hemorragia e o da isquemia, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, eles chegam para a gente basicamente da mesma forma. Não tem como eu, médico, adivinhar que tipo de problema é antes de fazer a tomografia. Eu tenho que fazer a tomografia. No caso do AVC isquêmico, ele ocorre geralmente por causa de 3 coisas. Sempre é uma obstrução de um vaso, mas ele pode ocorrer por causa de uma doença no coração, fazendo com que o coração jogue coágulos para o cérebro, certo? É uma arritmia. Pode ocorrer devido a uma doença arteriosclerótica, que é quando as próprias artérias que sobem do peito até a cabeça estão doentes. Então, elas criam estreitamentos na região do pescoço, certo? Que são uma doença conhecida, que é a estenose carotídea, que são estreitamentos nas artérias que levam sangue até a cabeça, ou então estreitamentos pela mesma doença, a arteriosclerose, só que dentro do vaso cerebral. Então, pode acontecer um coágulo lá na estenose dentro do cérebro, pode acontecer o coágulo exatamente na região aqui do pescoço, e esse coágulo se desprender e ir até a cabeça, ocluindo uma artéria. Enfim, essas 3 doenças, que geralmente têm a ver com o coração, elas causam AVC isquêmico. Nas 2 situações em que o paciente sangra ou não, ele perde apenas uma parte do cérebro por falta de nutrição, esse paciente ele fica igualmente grave. Quando ele chega para a gente e eu concluo através do diagnóstico que é isquêmico, eu tenho uma coisa a se fazer para ajudar ele, que seria o quê? Administrar uma medicação chamada trombolítico, certo? Em nossas unidades, ela está com os seguintes nomes: é a streptokinase, tenecteplase e reteplase e alteplase, certo? A gente tem esses 4 nomes, são os nomes mais usados para essa medicação, as marcas. Essas medicações são caríssimas, cada ampola custa R$2.000 em média. Então, ela não é distribuída pelo SUS e ela também é muito rara nos nossos hospitais, porque quando tem uma ou outra é porque alguém cedeu de outro hospital ou a família que tem condições comprou e deixou ali. Mas a verdade é que a gente precisa de 2 a 3 ampolas para ajudar um paciente, e no geral não tem nenhuma. Então é uma medicação que o paciente do SUS não desfruta dessa chance, ok? Ela existe basicamente em hospitais particulares que a família pode pagar por um plano caro e por uma boa estadia, ok? No hospital. Então, o que acontece? A gente teria a oportunidade de administrar essa medicação no paciente com AVC isquêmico, desde que ele chegasse em nossas unidades com 3 horas e meia a 4 no máximo do ocorrido, do início do AVC, o momento que a família estava em casa com o paciente e ele começou a apresentar os sinais, foi rapidamente levado ao pronto-socorro, e você, como plantonista, olha o relógio e vê que foi a menos de 4 horas, a menos de 3 horas e meia. Então você tem autorização para administrar essa medicação, se ele puder arrumar, se estiver disponível no serviço, se ele não tiver nenhuma contraindicação, pode ser tentado. Então essa é a única terapia eficaz que pode mudar o destino de um paciente com AVC isquêmico. Ela pode resolver, ela pode desocluir a artéria do paciente. Pode não resolver, mas é uma chance boa que ele tem, certo? É uma medicação que funciona, desde que seja bem indicada.
A outra situação é quando esse paciente já chega para você, para a gente, a equipe médica, a equipe da enfermagem, já chega com mais de 4, 6 horas. Ah, não, doutor, isso aqui ocorreu no início da manhã. A gente já achou ele assim, quando acordou. Então, o paciente que já tem mais de 6, 12, 24 horas de que ocorreu e chega para a gente, não existe mais nenhuma terapia a ser administrada, certo? A parte do cérebro que morreu, ela não tem mais volta, certo? É uma parte que o paciente vai perder, isso vai deixar ele sequelado pro resto da vida, e a melhoria que ele vai ter dessa sequela, se ele tiver, é diretamente proporcional aos esforços dele, é o quanto ele quer viver e ser uma pessoa mais funcional. Se ele for fraco para isso, ele fica totalmente sequelado, certo? Então, é o paciente que não tem mais o que a gente fazer. No caso do paciente que sangra na cabeça, o que a gente pode fazer quando ele chega é encaminhar ele a um serviço que tenha neurocirurgião de plantão, e esse neurocirurgião possa avaliar esse paciente e dizer se ele pode ou não ser operado, se vale a pena ou não ser operado, se existe possibilidade de realmente tirar parte desse coágulo, de fechar esse sangramento. Se ele achar que tem essa possibilidade e ainda tem algum jeito, então ele deve ser operado. Então o AVC hemorrágico ele pode ser de dois tipos, o que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. O que a gente opera e o que a gente não opera, certo? Para todos os dois casos é uma doença grave. Ele operando ou não, todos os dois casos é uma doença gravíssima, assim como o AVC isquêmico. Então, como é o manejo desses pacientes no nosso dia a dia? É altamente simples, porém, é uma coisa que você tem que entender pela raiz. É o neurointensivismo, certo? Neurointensivismo é um tema muito abrangente hoje em dia, mas em suma o que ele representa é um comportamento da equipe médica. Neurointensivismo é o ato de você estar o tempo todo olhando para o paciente neurológico. Se você tem um paciente neurológico em sua UTI, já que você não pode fazer nada por ele do ponto de vista da lesão que ele teve, então você garante que tudo corra bem com ele durante a estadia. Então, ele tem que tudo estar na linha média, tudo tem que estar alinhado. Então, qual é a terapia mais adequada? É um paciente que ele não pode ter hiperglicemia, ele não pode ter hipoglicemia, ele não pode ter nenhum nem outro. Se presenciar uma hiperglicemia é para imediatamente, em critério de urgência, administrar, se for hiperglicemia, tem que administrar insulina. Se for hipoglicemia, tem que administrar glicose no paciente. O que importa é que tem que ser uma urgência, senão isso vai danificar mais ainda aquele cérebro. Independente da doença do tipo, o que importa é que é um paciente neuroagudo, ele teve um estresse agudo, uma lesão aguda no cérebro. Então, ele não pode sentir frio, não pode sentir calor. É um paciente que ele nem pode estar hipotérmico, com temperatura abaixo de 35, nem pode estar acima de 37,8. Ele não pode estar nem sequer febril. Quanto maior a temperatura do corpo, mais a lesão do cérebro se agrava. Então, ele tem que estar na linha média de temperatura. Literalmente, tem que ficar botando o termômetro nele o tempo todo. É o que a gente pode fazer por ele. Ele tem que ter os eletrólitos diariamente medidos, certo? O sódio não pode estar alto, o sódio não pode estar baixo, o potássio não pode estar alto, o potássio não pode estar baixo. Resumindo, ele não pode ter nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Isso que é o neurointensivismo, é sempre que achar alguma alteração para cima ou para baixo dos exames, ele tem que ser corrigido com pressa, diferente de outras doenças, que você tem tempo para corrigir. Outra coisa que não pode ocorrer, ele não pode ter uma infecção. O que ocorre frequentemente com o paciente neurocrítico, quando ele tem um problema cerebral, naquela hora ele fica inconsciente, certo? Quando ele fica inconsciente, ele pode cair no chão e lesionar mais ainda a cabeça, e frequentemente ele gofa o conteúdo do estômago, esse conteúdo volta à boca e ele aspira logo em seguida por estar inconsciente. Então ele sempre carrega um mal chamado broncoaspiração. Sempre o conteúdo do estômago dele frequentemente vai parar dentro do pulmão dele. Isso faz com que o pulmão dele crie sempre uma infecção, uma chamada pneumonia broncoaspirativa. Então, todo paciente neurocrítico grave chega para a gente, que a gente tem que entubar por causa de nível de consciência, ele tem algum grau, a maioria tem algum grau de desconforto respiratório porque ele aspirou o próprio vômito, certo? Ele aspirou o próprio vômito. Então ele tem uma lesão pulmonar que nos próximos 3 dias vai começar a dar febre nele, ele vai
começar a apresentar calafrio, a pressão vai baixar, ele tem uma pneumonia grave do pulmão, ele não tem mais só um problema na cabeça. O problema na cabeça levou a um problema no pulmão, que a maioria tem, que é um problema que mata o paciente da infecção, é o que faz a gente estar trocando de antibiótico o tempo todo para o paciente. Então, neurointensivismo envolve isso, corrigir a infecção do paciente, fazer de tudo para que ele não infecte. De certa forma, um modo de agir da equipe, não é uma regra específica, não existe um tratamento específico. O tratamento do paciente neurocrítico é exatamente esse. É você sempre estar procurando alterações que possam ser revertidas com a intenção de não lesionar mais ainda o cérebro e dar para esse paciente, ao longo dos próximos dias, a melhor chance que ele tem, certo? Ele já tem um cérebro lesionado e o que a gente pode fazer por ele é dar a maior chance, não deixar nada ficar alterado. No caso do AVC hemorrágico, a gente não usa nada de medicação nesse paciente. Tanto faz eu receber um paciente com AVC hemorrágico na minha UTI e dar só água e pão para ele, quanto eu dar uma ruma de medicação, dá na mesma, certo? A gente não pode dar anticoagulante, clexane, esse paciente não usa, ele vai sangrar mais ainda. Ele não toma AS logo que chega, nos 3, 5, 10 primeiros dias, dependendo da conduta. Ele não toma nenhum tipo de anticoagulante para não sangrar mais. Ele só toma antibiótico se ele tiver broncoaspiração, mas fora isso, nenhuma outra medicação faz diferença. Tem medicações e medicações que foram criadas por aí, mas elas não fazem a diferença. Hoje em dia, o que a gente sabe que faz a diferença é proteger o paciente apenas. Não existe uma terapia milagrosa, é proteger ele para ele não piorar mais ainda. Porque frequentemente a doença crônica do paciente ela não é causada unicamente pela lesão inicial que ele teve. Ela é causada também pelos maus cuidados da equipe. Se a equipe não tiver atenção, o paciente tiver hipoglicemia, não for tratado a tempo, se deixarem o paciente ter febre e não tratar isso a tempo, o cérebro dele vai estar mais lesionado no final do processo do que estaria se tudo isso fosse feito, certo? Então, neurointensivismo é isso, é a grande lição de hoje. Como lidar com o nosso paciente neurocrítico em UTI? É cuidar bem dele, certo? Não deixar que nada de diferente ocorra. Controlar sempre os exames, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, vigiar e controlar a temperatura do paciente, certo? Vigiar e controlar a glicemia do paciente. Então, uma série de cuidados que a gente tem que ter, que só é possível quando a gente realmente torna a atenção sobre aquele paciente muito mais frequente. Tem que ter um compromisso real em cima do paciente, certo? Então, esse paciente, ele frequentemente, ao longo de sua evolução, ele precisa ser traqueostomizado, é outro aspecto relevante dessa doença. Então, o paciente, ele às vezes apresenta uma lesão que é leve, então não chega a ser entubado, não chega a ficar inconsciente por muito tempo, uma hemorragia leve, um infarto isquêmico leve. Então, se o evento lesivo foi leve, esse paciente pode não precisar ser entubado, pode nem sequer chegar até uma UTI. Se for um evento mais grave, esse paciente frequentemente precisa ser entubado para garantir a vida dele, porque ele está inconsciente, ele não respira direito. Então, ele é entubado e ele pode ou não demorar para sair da ventilação mecânica. Quando ele demora, a gente sabe muito bem que o paciente ele é traqueostomizado, é uma necessidade que existe, certo? É uma indicação precisa. A doença neurológica grave, ela é uma das indicações mais precisas da traqueostomia precoce, que é quando a gente decide fazer uma traqueostomia antes de 14 dias. Então, o paciente está em ventilação mecânica há 24 horas apenas, mas eu olho para o paciente, vejo que o que ele teve no cérebro foi gravíssimo, sou capaz de prever o futuro, que ele não vai se levantar tão facilmente, então sei que ele passará mais de 20, 30 dias se eu deixar a ventilação mecânica sem reagir. Então, o correto é traqueostomizá-lo imediatamente. Já que eu já sei que ele não vai reagir nem tão cedo, eu não vou ficar esperando por isso. Então, o paciente é traqueostomizado para garantir uma ventilação segura para ele, durante todo o percurso. Então, frequentemente, os mais críticos, quando vão para casa, estão traqueostomizados. Alguns, quando saem do hospital, ou prestes a sair do hospital, quando estão para melhorar, eles conseguem ser decanulados, que é a retirada definitiva da cânula, do traqueóstomo,
e eles podem, ao longo de sua melhora, ter esse orifício de tracostomia fechado naturalmente, certo? Cicatrizado, ele não precisa mais disso para respirar. Outros que estão mais sequelados, que estão frequentemente com pneumonia, porque estão totalmente paralisados em cima de uma cama, eles infectam várias vezes ao ano. Tem 10, 15, 20 pneumonias ao ano, que são internados frequentemente pela família com uma pneumonia grave, um estado agudo que pode levar à morte, e frequentemente estão tomando antibiótico. Então, sempre estão com muito catarro dentro do peito, não tem como a gente tirar o traqueóstomo dele, porque senão não vai ter por onde tirar a secreção. Então, o paciente neurocrítico ele tem exatamente esse aspecto, e o mais importante na nossa conduta com esses pacientes é agir rápido, realmente chegar, se ver que é um paciente que pode ser medicado, um AVC isquêmico chegou antes de 3 horas e meia, procurar se em nossa unidade tem o trombolítico, certo? Ou ver se a família pode adquirir e realizar a trombólise desse paciente, monitorado em UTI, certo? Então, esse paciente vai receber a melhor chance de não ficar sequelado no resto da vida. A outra situação é quando o paciente já chega sequelado de casa, com a pneumonia broncoaspirativa, que é habitual deles, ou então já chega numa fase de 3, 4 dias do ocorrido, que realmente a gente não tem mais o que fazer do ponto de vista terapêutico. Só mesmo o neurointensivismo, que é cuidar bem desse paciente. Então, é um paciente que a gente geralmente devolve para a família sequelado, quando devolve, porque ele já deu entrada em nossa unidade sequelada, já é o estado basal dele. Então, mais importante, a lição mais importante de hoje é saber realmente identificar as diferenças no AVC, se ele é isquêmico, se ele é hemorrágico, né, para ter uma boa noção de como conduzir o paciente, para entender que tipo de medicações podem ou não ser usadas naqueles pacientes. E lembrando que no AVC isquêmico o paciente usa AS e estatina, são as duas medicações que ele deve usar. AS 100 mg uma vez ao dia e a estatina 40 mg uma vez ao dia à noite. São as medicações que o paciente com esse problema usa até o resto da vida. Então, identificar o tipo do AVC. Se esse AVC estiver em fase aguda, a equipe tem que se conscientizar que deve dar o melhor tratamento para esse paciente, a melhor condição de vigília da equipe sobre o paciente. Isso aí é algo que a gente tem que garantir. Se ele está em fase crônica, realmente é aquela rotina clássica, né? Cuidar da infecção bacteriana que o paciente tem, o paciente já apresenta escaras por ser acamado há muito tempo, então ele pode precisar de desbridamentos de escara, cuidados de curativos, pacientes que já estão em estado de morbidade há mais tempo. Então, seriam os cuidados mais com o paciente crônico, seria a monitorização global do paciente, corrigir a infecção que ele tem tanto no pulmão, quanto em escaras, quanto na sonda vesical que ele usa, já que ele até para urinar muitas vezes é dependente. Então, esses cuidados de forma global é o que a gente deve ter, esse aspecto que a gente deve ter com o paciente neurocrítico. Lembrar que na fase aguda a gente tem que ser muito cuidadoso com o paciente. Não é igual a outras doenças. O AVC é uma doença que literalmente você deve contar no relógio, certo? É a única forma de lidar com ela. Então, outras doenças a gente pode sentar, pensar, discutir o caso. O AVC é necessária ação imediata, dependendo do momento. Então, realmente a equipe tem que estar muito atenta, certo? Vocês que estão aí nos pontos de socorro Brasil afora, sempre lembrar, não tem trombolítico em sua unidade, sempre fale com o familiar e tente viabilizar de alguma forma esse trombolítico. Não desistir da vida do paciente simplesmente porque não tem algo fácil à sua mão, certo? Em sua unidade. Você tem a obrigação de falar com os familiares, procurar de fato meios antes de 3 horas e meia para que esse paciente possa ter essa oportunidade de alguma forma, certo? R$2.000 é algo que pode ser juntado hoje por qualquer família brasileira, certo? Desde que tenha tempo para isso e vontade. Então, uma vida vale muito mais do que isso. É obrigação do plantonista viabilizar essa chance ao paciente, certo? Ou pelo menos tentar, certo, pessoal? Então, a discussão de hoje se encerra dessa forma, certo? Sempre lembrar desses cuidados com o paciente neurocrítico, procurar buscar mais, conhecer mais a respeito do tema, certo? Para que a gente possa sempre estar melhorando o nosso serviço no dia a dia, tá bom? E boa tarde a todos.